De agradecer por esse momento de estudo, de aprendizado, e os irmãos de luz estejam conosco, nos guiando, nos orientando e nos abençoando. Que Jesus nos proteja, nos guarde, nos ilumine na nossa caminhada e que possamos ter a compreensão do estudo e da nossa caminhada, hoje e sempre, conforme a vontade do Cristo. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Estamos no capítulo 18. Informações e esclarecimentos. Já fizemos a primeira parte, onde compreendemos até o momento da leitura. Estamos vendo, né, a organização, né, dos tarefeiros do bem, assim que eu compreendo, onde os postos de socorros estão todos interconectados com todo o planeta, já que aqui é em cima do Rio de Janeiro e, como ele já revelou, onde já foi lido, que está em várias colônias interconectadas com a Europa, ou seja, o bem está em volta do planeta. Vimos também que durante a guerra, 50% daquela guerra, né, mundial na Europa, que é onde foi o teatro maior da guerra, 50% dos mortos na guerra eram transferidos, removidos para as Américas. E é óbvio que o Brasil em primeiro lugar. Não é à toa que o Brasil é definido como coração do mundo, pátria do Evangelho. Vem para cá quem? Espíritos doentes. Não é pátria do Evangelho para vir espíritos sadios, né? Vem a pátria do Evangelho. Ali é uma palestra sobre isso, o tema é esse mesmo. Haroldo Dutra Dias, não assisti, mas ele coloca falando sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu tenho um livro que estuda isso. Então, é a pátria onde acolhe os espíritos enfermos da alma, nós, encarnados. Então, esses espíritos aqui, cheios de ódio, cheios de rancor, são removidos dessa região e vêm para onde? Para o Brasil. Ali eles vão reencarnar no Brasil, o grande número deles, né? Não todos, é óbvio. Então, são essas informações iniciais, são esses esclarecimentos, onde só esse posto de socorro tem 400 desencarnados que morreram na Europa. Que eu brincava, né? Brincava não, falava sério com o Osner. Às vezes na mediúnica a pessoa pode receber um espírito estrangeiro. É óbvio que a linguagem do espírito é o pensamento. Então, com esses instrutores aqui, os instrutores do centro, o médium pode captar o pensamento do espírito, já que se o médium não viveu na Inglaterra, como é que ele vai falar? Vai falar em inglês. A gente estudou isso no livro Domínios da Mediunidade. Ele só vai falar no português. Ele não tem a mediunidade poliglota, xenoglóssica. Então, pode dar a comunicação e o grupo que estuda não vai estranhar, né, dando comunicação de um ucraniano, de um russo, o que não é comum. É óbvio que não é comum. Mas se acontecer, pode acontecer, aqui pode. Porque tem 400 espíritos só nesse posto, sob o Rio de Janeiro. Se alguns deles tiverem em estado gravíssimo, precisando do fluido magnético humano, em um lugar preparado para isso, trazem para o centro espírita. Então não há aquela coisa que é coisa de sua cabeça. A coisa da cabeça há. Porque como ele falou aqui, quando tem uma guerra, infelizmente, a gente só fala da guerra. Então muitas vezes o médium se autossugestiona, não é espírito de coisa nenhuma. Por isso que Kardec sempre fala, a mediúnica é um laboratório do mundo invisível, livro dos médiuns. É a parte da ciência, não é fácil você lidar dentro da mediúnica, porque a gente só vê ali uma pequena ponta. Então a gente tem que tentar compreender bastante para errar menos, embora a gente vai errar bastante. Então ele pergunta para a gente continuar lendo, e aí abre. Parou naquela pergunta, né? E a questão da linguagem, né? Trazer os europeus aqui da época, alemães, russos, ingleses, para a pátria espiritual do Brasil, né? Então ele falou que para cada 50 infelizes, né, há um enfermeiro instrutor, traduza por um enfermeiro tradutor, já que os espíritos não conseguem, embora
Porque a aniceto vai perceber o pensamento. Perceber. Mas um espírito simples não consegue compreender, sem evolução, o pensamento. Ele precisa que verbalize. Né? Embora ele saiba, nós sabemos com o livro dos Espíritos que a linguagem dos Espíritos é pelo pensamento. O médium não capta a boca de espírito falando na mediúnica. O médium registra o pensamento da entidade. Então vamos lá. Os serviços de socorro, apesar de... Peraí, parou em que página mesmo? Isso aqui eu já li. No meu é 115, é que o céu é difícil, né? Sim, mas depois não seria 99, 99. Não seria, porém, mais justo, indagou Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões do conflito? Por que trazer os espíritos que morrem na Europa para o Brasil? É aquilo que eu falei, né? Questão 541 a 548, está aqui minha mão aberta, vou ler só uma. Quando Kardec pergunta sobre a guerra, nos tumultos dos combates, o que se passa com os espíritos dos que sucumbem? Continuam após a morte a interessar-se pela batalha? Questão 546. Alguns continuam a interessar-se, outros não. Aí ele encadeia. Após a morte, os espíritos que como vivos se guerreavam, ucranianos contra russos, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? Resposta: nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte ainda odeie o seu inimigo e mesmo assim mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais para a sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guardes vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Então, o livro dos Espíritos é a base, né? Que ele vai trabalhar nas outras obras e que André Luiz vai subsidiar. Então, ele está dizendo que uns podem ir embora, outros não, vão perseguir, vão guerrear, vão estimular os encarnados. É isso que ele está dizendo aqui. Por que? A pergunta é essa: por que removê-los, espíritos dessa espécie, fossem mantidos nas próximas reuniões? Não seria melhor que eles ficassem mantidos nos seus países de origem, onde tem mamãe encarnada, papai encarnado, que ore por eles, que pense por eles? Por que trazer para o Brasil? Tem gente que não sabe nem o que é o Brasil naquela época. Então a pergunta é muito lúcida de André Luiz. Católicos, evangélicos, nos países onde eles morreram, os seus pais, os seus tios, trazer para um país estranho, e a mãe indo orar lá para o... Veja como é o espiritismo. Aí a mãe termina a guerra, vai orar para o túmulo, vai orar no túmulo do filho morto. O filho foi removido para o Brasil, o espírito. Então vamos lá, a resposta. Atenção, Alfredo sorriu e explicou. Nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações, é o que eu li em Kardec, os espíritos ficam ainda, Kardec vai dizer, grande número deles lutando, guerreando com ódio um contra os outros. Isso gera o quê? Uma aglomeração. Morre, volta junto a seus encarnados. Essas aglomerações seriam fatais à coletividade, a coletividade dos espíritos encarnados. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente, com resultados imprevisíveis. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia. Mas quantos ofereçam possibilidade de transferência para cá, veja que nem todos oferecem possibilidade de serem transferidos, né? Mas aqueles que ofereçam possibilidade de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados dali sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados
não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Veja a importância de trazer. A gente faz aqui. Ora, esses espíritos voltando, juntando-se aos encarnados no front de guerra, né, iam contaminar a população de doenças, até a palestra que Messias fez no centro, aquilo que são doenças transcendentais, porque o que Messias fez a palestra ontem, em nossa casa, baseada na mensagem de Emmanuel, doenças estranhas, que vai no médico, não vai no médico, a pessoa não tem nada, mas está doente, e vai no médico, vai no psiquiatra, vai no psicólogo, vai no clínico, e não tem. Então, vírus estranhos, tudo isso porque pelo ódio, pela angústia, nem todos são transferidos, há alguns que não conseguem, né? A angústia é tanta que eles ficam por lá mesmo, são os que oferecem possibilidade, e vão contaminar as fontes vitais. A pessoa está com medo lá que a usina nuclear exploda na Ucrânia, contaminando a Europa. Se os espíritos ficarem lá, antes da bomba explodir, o pensamento de ódio deles vão contaminar o quê? Água, que é a base, fonte vital, a base de tudo que existe. Ou a gente não bota o copinho lá, e às vezes, como André Luiz orienta, que a gente não imponha nem as mãos nos copos de água. Quem faz isso, segundo André Luiz, no livro Domínios da Mediunidade, né? Essa orientação de um espírito que nós estudamos juntos, ele orienta que os copos sejam magnetizados diretamente pelas entidades espirituais. Então, veja, os espíritos magnetizam aqui. Aliás, aqui em casa a gente põe um copo, né? No Evangelho no Lar, não é eu que ponho a mão, eu ponho a vasilhame, e quem magnetiza, conforme o meu merecimento da família, os espíritos bons, né? Então, o que ele está falando aqui? É o que Kardec perguntou no Livro dos Médiuns, ao mentor da casa, São Luís. Por que botar o copo, Kardec pergunta, para ser fluidificado? Aí Kardec faz a pergunta: e se fosse um espírito mau, Dalva? Um espírito que me odeia, ele pode mudar a substância da água, em vez de colocar uma medicação, colocar um veneno? Qual é a resposta de São Luís? Pode. E por que não faz? Deus não permite. Só por isso. Porque Deus, as suas leis, os emissários não permitem. Mas se ele detém conhecimento, né? Claro, se ele não tem conhecimento, ele não pode mudar. Mas o que é que pode acontecer? O ódio dele é tanto que, ao aproximar-se da água que eu bebo, ele contamina com os seus pensamentos. E aqui é coletividade. Os pensamentos atormentados vão pesar em demasia nas fontes vitais das regiões já tão sacrificadas por bomba, por morte, os cadáveres ali caindo na água. Ainda vai ter o acréscimo dos desencarnados que morreram ali, que vão contaminar a água. Um livro que eu não tenho, mas na internet tem, uma pesquisa de 10 anos, do japonês Masaru Emoto, Mensagens da Água. Virou documentários, virou capa de disco de Maria Bethânia. É fantástico. Na internet tem PDF, onde ele faz há 10 anos com a equipe, só colocando água e aumentando 30 mil vezes. Ele colocava a água destilada, pensava na água, só pensava. Obrigado. Depois ele fotografava, os cristais da água ficam lindos. O dia está ruim, aí tira a foto, a água fica horrível. O nosso corpo é 60% ou mais de água. A presença desses espíritos conosco, o que é que ele faz? A gente já começa a se contaminar, o nosso corpo. Contaminar as fontes vitais, que vão gerar os alimentos vegetais. Por isso eles são retirados. Veja a importância do espiritismo. Aí mamãe termina a guerra, mamãe na Ucrânia, está lá orando, que é um direito, né? E é ótimo que ela vá orar, conforme a sua crença. Vai para o túmulo do filho lá na Ucrânia. O filho já pode estar se preparando para reencarnar no Brasil. Veja como a sociedade descobrir essas coisas que a gente sabe, que às vezes a gente fica pasmo. Que cada vez que eu leio isso aqui é uma reflexão maior. A pessoa vai para o túmulo lá, o filho está aqui. Diga, Carmen. Eu estou pensando aqui o seguinte,
esses espíritos que desencarnaram, né, no período da guerra, a situação é bem complicada, até para ficar lá. Aí são retirados, mas nem todos foram. E aí já tem o clima da guerra, a psicosfera pesada, o ambiente pesado. E nesse período, realmente, depois da guerra, houve uma proliferação, um surto de doenças muito grande, da malária, do vírus, que foram acontecendo, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, houve um surto muito grande. Então, são vários vírus, até porque, por causa da falta de higiene, pela falta de água, por uma série de coisas nas trincheiras, as trincheiras subterrâneas, que lá mesmo comia, lá mesmo enterrava pela metade os corpos. Então, tem dados estatísticos falando que o número de mortos devido à proliferação das doenças matou até mais do que o número de combatentes na chamada Guerra das Trincheiras, naquele período ali da Guerra das Trincheiras, no fronte, que era a chamada Terra de Ninguém, que ali a falta de higiene era gigantesca. Então matou muito, muito. E aí a gente volta a pensar a nível do ambiente, a proliferação de uma energia densa, pesada demais, que contribuiu muito também para assolar várias doenças. E aí a espiritualidade faz uma parte apenas, que é tirar alguns daquele ambiente da Europa e trazer para as Américas. Mas, ainda assim, é muito pesado esse ambiente. Com certeza. Então, 50%, segundo André Luiz, dos mortos da Segunda Guerra Mundial vieram para as Américas. E nós sabemos que nas Américas, a pátria, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, com os seus 200 milhões de habitantes, tem muito europeu aqui. Nós, né? Muito mesmo. Então a gente vai vendo, reencarnando aqui. Somos nós, espíritos que odeiam, que odiavam, que coisa. Estamos aqui para recuperarmos nosso sentimento num lugar neutro, né? Voltar para lá, branco, de olhos azuis, coisa que eu vou pisar nos outros de novo. Então eu venho para cá para me recuperar, junto em um lugar neutro. Então, muito importante a gente ver isso aqui, essa ação do mundo espiritual para nos ajudar, obsessões, tudo isso aqui para depressões, estados de loucura, né? Tudo isso provocaria, como provoca mesmo, nas pessoas após a guerra. Nesse íntere, Aniceto interveio, esclarecendo 2 pontos. Embalde voltarão, né, os países do mundo, né, aos massacres recíprocos, né, retornarão, né? Aqui o livro é de 44, né, mas provavelmente foi escrito em 43, preparado pelo mundo espiritual. A guerra estava no auge. Voltarão. Ele está vendo que os países não são só aqueles que ele já descreveu aqui, Holanda, Polônia, vão a outros países, né? Aqui, eu não sei se já tinha entrado os Estados Unidos. Os Estados Unidos entrou um dos últimos, mas não entrou e entrar 43 ou 44. Os Estados Unidos entrou em 41, quando ele foi bombardeado na base militar de Pearl Harbor pelo Japão. Ele entra em 41. O erro de uma nação influirá em todos, né? O erro, né? A gente sabe, falando do nazismo, ele não está querendo dizer a Alemanha. Como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. Estamos interconectados. A neutralidade é um mito. Então ele aborda, filha, Suíça, esses países que são neutros, né? É um mito. E hoje a gente sabe isso, porque antigamente a informação não era tão rápida. Mas aí, a Ucrânia foi bombardeada, os portos. Já aumentou o milho, minha filha me falou pelo zap. Só em bombardear hoje os portos da Ucrânia, o milho, tudo que é referente ao trigo, ao milho, sei lá,
já está caríssimo lá em Portugal. Já está. Quer dizer, o que acontece em uma nação influi em todas. A neutralidade é um mito. Portugal não está na luta, mas já recebeu a bomba, né? A carestia aumentando tudo. O isolamento, uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Em vão a guerra desfechará desencarnações em massa. Ele sabe, ele prevê, ele tem experiência, né? Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Então você tem a guerra da Ucrânia, que Lula fica lá, a guerra da Ucrânia com a Rússia, 2 países só, pesando na economia financeira, material dos planetas. Só que aqui ele está avaliando que a guerra não pesa só na economia financeira, material dos planetas, pesa na economia espiritual da Terra. E a gente vai ver detalhes, né? A Terra teima em se manter um mundo de expiações e provas. E isso interfere na coletividade, que ele falou aqui, das famílias planetárias, que vão buscar isolar o planeta. Assim como o centro espírita é isolado em 3 faixas dos espíritos que não podem entrar, ele deixa entender nas leituras futuras, vai estar escrito aqui, que um planeta que já é evoluído vai isolar-se, vai providenciar que o governador planetário do planeta isole o seu planeta para não perturbar o planeta dele. Que vergonha deve ser para nós, né? Não para Jesus, que é um espírito evoluído. A gente fica como se fosse alguém contaminado, né? Porque quer se contaminar com uma doença contagiosa. Não, se eu tiver com uma doença contagiosa e sem me tratar, o centro não pode, eu não posso entrar no centro, né? Mesmo que eu queira, não, sério. Peraí, vá se medicar, você está com uma doença contagiosa, não buscou auxílio, vai contaminar a gente. O Covid, o centro ficou fechado. Então, a doença aqui é do ódio, do orgulho, a coisa, nessas nações, que vai perturbar os outros países, que vai perturbar o planeta, que vai perturbar o mundo espiritual, que o mundo e o planeta todo vai ser isolado dos outros países, dos outros planetas. Veja só, aquilo que o pessoal fala, o que acontece lá interfere mesmo. Então, enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. Lei de causa e efeito, que é uma lei divina para o indivíduo, para o grupo e para o país, né? As expiações individuais, expiações coletivas. Se a gente se juntar aqui para fazer um crime, a gente expia coletivamente. Se um país se junta para matar, invadir o outro, ele expia coletivamente o país todo. É um terremoto que leva milhares, é aquela destruição. A cada um segundo as suas obras. No livro dos Espíritos também explica isso, né? Sobre essa questão que ele está falando. Eu não vou ler, senão teria que parar. Então, a guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis. Nós vimos isso em Nosso Lar, no livro e filme. O Nosso Lar é quando eclode a guerra, 1939, agosto. E o pessoal lá preocupado, meu filho está na Terra, vai morrer. E agora o que é que vai ser, Ivonete? E o guia dizendo, o guia só faltou dizer, o marido vai morrer, a mulher fala, aí Narcisa fala, ô Laura, tolinha, assim mesmo, tola, seu marido vai morrer. E daí? Você não está morta? E aqui viva? Tu acorda para a vida. Meu marido vai morrer. E daí? Você não está morta e não está aqui viva. Mas meu marido não valia nada. Está no livro Nosso Lar. E você esqueceu que tem um umbral? Que ele vai ter que estagiar lá? Ele vai... A mulher com medo do marido vinha ainda pisar nela, humilhar ela lá. Ele não vem para cá não, tolinha. Ela falava no livro. Ele vai ficar no umbral. Aí é mesmo. Ele vai ficar no umbral. Morrendo pela guerra ou não, ele vai ficar lá por um bom tempo. Não vai. Ela, a mulher é uma trabalhadora do mundo espiritual. Você acha que o marido, um traste, ele que foi para ela, ele vai direto para lá? Ele vai estagiar,
para refletir entre aqueles companheiros do umbral, naquelas regiões, né? Onde filho chora, ali é descrito, e mamãe não vê, né? Então, mamãe sempre vê, né? Mas às vezes não pode interceder. Então, o que ele está falando? A realidade, a guerra é assunto do dia a dia. Uma guerra mundial, o mundo comenta, todo dia no jornal. Guerra do Golfo, todo dia a gente vê naqueles Estados Unidos lançando aquelas bombas. Agora, não tem um dia que não tenha notícia da guerra, né? Para não falar das nossas guerras urbanas, né? Mas todo dia tem uma notícia ruim. Isso atrai, fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive dos desencarnados, que também param para comentar. Então veja que notícia, Ferreira. A notícia não pode, as notícias, eles estão atualizados. Ah, mas eu não quero ver notícia nenhuma. Os espíritos estão atualizados. Os espíritos bons estão atualizados com as notícias que acontecem na crosta terrestre e lá nele. Eles não ficam alheios a noticiário. Eles só não se fascinam para falar o mal, gerar o pânico, gerar o medo. Será que o Brasil vai entrar na guerra também? E será que agora aumentou o milho? Meu Deus do céu, embora eu e Tereza sair para comprar tudo aí, guardar, fazer estoque em casa, eles só não entram nessa onda. Mas os espíritos elevados, você vê isso no nosso lar, reunião quando inaugura a guerra, a ministra, está no filme Lustra, ela flutuando, o governador chama a população e transmite uma videochamada para a cidade inteira, não existiu o termo, mas é isso que está lá, para dizer, inaugura na Terra mais uma guerra. Todo mundo, oh! Eles não ficam alienados, desligar a TV, desligar tudo, não vejo nada, não assisto nada, oh meu Deus, a Terra, nem Caetano Veloso está mais assim. Caetano, tudo era lindo, tudo se perguntava a Caetano, tudo é lindo, está tudo lindo. Perguntaram outro dia, não está lindo não, a coisa não está tão linda assim não. Então, a gente não é alienado. Agora, o que a gente não pode é parar a nossa vida. Não vou trabalhar, o milho, vou comprar, juntar um monte de dinheiro emprestado, comprar 500 quilos de arroz, tudo que vem do milho, né? Porque com medo que vai ter escassez, que não sei o quê. Eu não entro nessa, e vocês também. A pandemia, vacina, máscara, sem pânico nenhum, sem fazer estoque de comida nenhuma, de nada. Porque a gente confia no governador planetário fazendo a nossa parte, para não ficar só da hora. Encontrar com Rita, você viu, Rita? Jogaram mais um foguete na cabeça do pessoal. Foi mesmo? Aí só fica todo dia, aí passa enquanto o Carmen, o foguete, cara. A conversa só gira em torno dessa. Então isso gera um fascínio ruim. A gente gera sombras no planeta. Nós contribuímos com as sombras do planeta. É isso que ele está dizendo. Quem não empunha as armas destruidoras, dificilmente se afastará do verbo destruidor. Então, o foguete caiu lá, na Ucrânia, que a gente se condói, né? Mas todo mundo que eu encontro, eu falo. O meu verbo é tão destruidor, a minha palavra, o verbo, né? Quanto o foguete, cara. Deu para imaginar isso, Ivonete? Ele está dizendo que a minha palavra pode ser tão destruidora como o foguete que cai lá na Ucrânia. Se eu encontrar você, Carmen, todo mundo falar naquilo ali, o dia inteiro. Eu estou gerando a sombra para contribuir, para que os irmãos que querem o sangue encontrem matéria viva com fluido vital para se nutrirem, se fortalecerem nisso aí. Aí depois, quando alguém chegar e Tereza me encontra, não, ele é espírita. Aí eu sou espírita. É cristão, é. Espírita cristão. Humberto de Campos escreveu e Emmanuel depois pediu para não editar mais a mensagem, né, para o Chico Xavier. Cristãos sem Cristo. Ele escreveu isso no começo da psicografia de Chico. O que ele via na Terra era cristãos sem Cristo. Está cheio, né? Inclusive, deixa lá, que eu já fui, sou ainda muitas vezes assim, pelas minhas atitudes. Então, vamos lá. E abrindo para quem quiser falar, né? Então,
verbo destruidor no campo da palavra ou da ideia, né? Não precisa só palavra, basta pensar, né? A ideia é matéria. A imaginação é uma matéria. Se eu penso na guerra, eu estou fazendo sombra. Primeiro Teresa, depois Ivonete. Pense um dia encontrando 10 pessoas para comentar sobre isso, como vai ficar a atmosfera da Terra, não é? O pensamento denso, de só falar. Olha a guerra, você viu a Ucrânia, bombardearam, você viu, caiu não sei quantos lá, tropa que foi lá para socorrer, morreram todos. Pense essa energia, o dia inteiro, como não fica a atmosfera da Terra densa. E nós encontramos, né, pessoas que quando a gente encontra só é para falar de tragédia mesmo. É isso. Diga, Ivonete, tem que abrir. Sim, essa colocação que Teresa fez em cima da sua fala última. E tem também, como você cansa de dizer, falar do pensamento, que seria, no caso, eu vou colocar da forma contrária. Porque, assim, o que eu vou dizer está dentro do contexto, porque eu estou com uma colega entubada. Aí, segunda-feira que teve reunião, aquela oração de entrada de Mari, eu estava toda concentrada. Teve já duas reuniões que teve, que eu não sei se vocês notaram que eu estava parecendo que estava fora do ar, mas não, eu estava aproveitando as palavras de vocês, absorvendo e jogando para ela. Não é que a bichinha está bem melhor? Já tirou 2 medicações. Hoje também a oração de Elisângela. Quando ela começou, eu achei que era Mari, que essa maciez da voz dessas meninas. Eu aproveitei isso, abracei, eu digo, eu vou jogar até uma Libório. Toma, fui mandando, emanando, e eu estou com resultados ótimos a cada dia. Hoje mesmo ela já tirou o tubo, já tirou a intubação, ela só não está ainda falando, mas a cada dia está melhorando, graças ao Pai e a energia de vocês. Esses dias eu estou assim, ó, eu acho que vocês estão sentindo que eu estou meio assim, dá a parecer que eu estou fora do ar, mas não, eu estou absorvendo e jogando. Graças a Deus, ficamos felizes aí por essa notícia aí com a sua amiga. Só gratidão mesmo a tudo. Feliz, né, que essa contribuição dos amigos espirituais, naturalmente, né, que retiram com a nossa contribuição, das meninas, orando, de todos nós, e para o auxílio da sua amiga. Espero em Deus que ela recupere a saúde plenamente, né, Ivone? A cada dia está acontecendo. Bom, é o que você falou. E Deus está que eu dou resultado, não se preocupem. Então, o eu dou resultado tem força. A ideia, por isso que ele coloca a palavra, mas não precisa essa palavra, basta a ideia, né? Ficar pensando na guerra. A minha ideia, isso é isso. A ideia, eu já estou emanando, e encarnado, o pensamento sai com fluido vital. E fluido vital é a matéria do mundo espiritual mais buscada. Porque lá dinheiro não vale de nada. Eles precisam do fluido vital para construir suas casas, para construir as obsessões, para fazer tudo isso. É a matéria. Bezerra de Menezes precisa do fluido vital de Carme para saturar uma água, para uma cura. Enfim, ela pode agir de uma maneira consciente, é um médium facultativo, ou um médium involuntário, como diz Kardec, é a maioria. Então ele retira de alguém em oração, alguém que faz caminhando bem aquele fluido para colocar na água. Qual é a proposta do estudo? Ser um médium facultativo, um médium consciente. Eu vou me colocar como Ivonete, vou emanar a consciência. Kardec coloca isso no livro. Médium facultativo, médium involuntário. A grande humanidade é médium involuntário. Todo mundo é médium. A proposta do estudo é ser médium facultativo. Minha amiga está doente. Eu vou aproveitar o momento da prece de Mari e de todos e vou irradiar, emanar minhas energias com dele. Isso é a proposta do estudo espírita. Está lá no livro dos médiuns. Ser um médium facultativo.
que tem consciência do seu poder, é assim que diz, a gente tem um poder, não é vaidade, é saber que tem um poder magnético, né? Que junto coletivamente, como diz Jesus, 2 ou mais pessoas, ele ganha uma força imensa. E junto não só com 2, 3 pessoas encarnadas, com a massa de desencarnados que se interessam pela doente, que se interessam pelos doentes da Terra. E isso tem força. Então, muito bem anotado por você, Ivonete. Processo aí de estudo de evolução seu. Parabéns. Mas todos nós pagaremos tributo, né? Então, agora já fala do planeta. Enquanto se mantiver assim, todos nós pagaremos um tributo. É da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Então, a cada um segundo as suas obras. Não foi o Brasil que invadiu a Polônia em 1939. Foi Hitler, né, que invadiu a Polônia em agosto de 1939. Mas todos os alemães aceitavam isso? Não, né? Nem todos os alemães apoiavam o Hitler, o nazismo, né? Nem todos. Então, a cada um segundo as suas obras. Mas muitos apoiaram. Onde o nazismo encontrou mais apoio nas Américas? Aonde? No Brasil, né? Onde tem o maior grupo de nazistas à época, né? E de fascistas, né? Também. Mas somos todos nós? Não, eram aqueles espíritos reencarnando dessas ideias mesmo. Então, que apoiaram, mas a cada um tem a sua cota, né? Será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido a família mundial. Então, tirando da guerra, é o que Teresa falou, Carmen, vale no nosso dia a dia. É o que Ivonete falou. O que é que Ivonete fez? Uma ação do bem. Ivonete produziu nela luz espiritual. Luz. Uma ação do bem. O estado que ela falou, que eu estou aérea, né? Eu falava ontem num centro, utilizando o livro Estude Viva, de André Luiz e Emmanuel, onde ele fala: experimente fazer o bem a alguém, nem que seja por uma oração. Você sentirá um bem-estar, uma euforia inviolável. Só aqueles que fazem podem sentir isso. Inviolável por quê? Ivonete não deu dinheiro, não levou presente para ninguém. Ela deu de si mesma, do seu tempo, da sua oração, do seu coração. E o bem-estar que ela recebeu em ressonância em resposta que a sua amiga está melhor, ela sentiu um bem-estar que André Luiz descreve na mensagem até o fim, que é dela. Ladrão não leva, ferrugem não destrói o bem que a gente faz. Então isso é dentro de nós. Então, aqueles que fazem o mal também é a mesma coisa. Eles terão que reparar, né? Com o bem e o mal que fizeram, a cada um, né, segundo as suas obras, o que levou de benefício à família mundial ou de malefício à família do mundo, do nosso planeta. Então é a lei de causa e efeito que ele está fazendo um resumo, que Jesus resumiu com a cada um, segundo as suas obras. Alfredo, que parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, observou: é justo, né? É justo. Se a maioria foi nazista com Hitler, é justo que eles espiem aquilo ali. Não precisa ser só no país, vão para outros. Onde é que vão? A maioria vão nascer entre judeus, que eles detestavam, nascer entre negros, que eles odiavam. Vão nascer lá, na África. Vão ficar loucos se jogando em navio. Quem diz isso é Joana de Ângeles, por de volta. Vão se atirar em navios, onde for, querendo voltar para a Europa, com as peles negras ou não. Loucos. Você vai morrer, criatura. O cara veio uma família para o Brasil, pendurado em 2 negócios, cara. Porque ele não consegue ficar naquele país. João, ele não consegue. A África, todo mundo na mesma cor, aliás, ele não consegue. Eu sou estranho daqui. Você vai, se atira em qualquer coisa, se pendura com um pedaço de água, uma coisa para voltar para o país da Europa. A maioria morre no meio do caminho. Um bocado de gente morre afogada. Volta de novo.
e coletivamente, até que aprenda a humildade, o respeito, fazer como Ivonete, orar uns pelos outros, ser caridoso, ser generoso, tirar de si o preconceito de nação, de raça. Está lá, Joana de Anjos escreve sobre isso, sobre os imigrantes que se atiram nos navios, querendo voltar como loucos para a Europa. Não tem ninguém vítima ali, cara. Mário, que você sabe o livro? Não, esqueci. Eu não sabia dessa informação e ficava me perguntando. Eu levei os livros, dei os livros delas todos. Esse povo imigrante sofre tanto. Eu passei os livros todos dei todos os de Joana. Vamos lá. Então, estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova. Então aqui eu já corrijo, que eu falei que era a colônia mais antiga do Brasil. Não é, eu me enganei. É Amigos da Dor. É a colônia, segundo um livros, né? Com 56 colônias identificadas pelos médiuns, Chico e tantos outros. 56 colônias só no Brasil, cidades espirituais. A mais antiga do país é em cima de Porto Seguro, Amigos da Dor. Alvorada Nova, não tem nada a ver. A semana passada em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vinha a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, olha aí, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos, os extraterrestres, que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Somos, finalmente, a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Ele usa uma imagem, né, do escritor. Gentilha, essa casa grande, senzala. Então, lavar, o que é que ele está dizendo aqui, meus amigos? Que os planetas mais próximos do sistema solar, da Terra, numa guerra aqui, o pensamento nosso, dos que atiram no combate, ou dos que ficam comentando para a boca, ou como diz Ivonete e ele também, só pensando a ideia, dorme pensando naquilo, aquilo ali. Esse pensamento, que é matéria, não fica na atmosfera terrestre só, vai para outros planetas. E o que é que eles fizeram? Olha, falou para as colônias, vigilância nas fronteiras vibratórias aí. Mantém vigilância, eles têm meios para bloquear o pensamento, como um centro tem. Então alguém vai para uma mediúnica, o espírito foi barrado lá fora, ele não tem condição, há bloqueios do pensamento dele, para que não perturbe. Por que é que alguém entra na doutrinária? Não tem nada. Quando tem uma comunicação, é porque o guia permite. A gente estudou isso no livro da Mediunidade. Os que ficam lá fora, mas não estão conectados, 90.1, 90.1, e por que que o de lá de fora levante, perturbe? Porque há bloqueios, como alguém que vai num presídio, aqueles presídios de segurança máxima, que tem bloqueio do sinal, e o preso lá dentro não consegue acessar o sinal do satélite, porque, eu não sei como funciona, mas há os presídios que tem bloqueio para o sinal do celular. Então, o espírito de outro planeta, Teresa está dizendo, bloqueia os sinais mentais emitidos, porque eu não quero perturbação no meu planeta, pela produção do mal que vocês estão fazendo. Olha aí, aqui está aqui escrito, vai pesar sobre os seus próprios ombros. É o que está aqui. Ensina-nos os vizinhos, né, os vizinhos planetários bons, né, já são espíritos evoluídos, planetas evoluídos, que devemos suportar, Teresa, nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Está vendo aí, filho, o nosso evangelho de ontem, né, da indulgência, que a gente não pode, né, afastar, né? Ah, mas aquilo vai interferir, mas não é como eu que faço. Sim,
Mas está interferindo em minha vida, é longe, é outra interferindo, tá? Qual é a proposta quando a gente abriu o evangelho, pedindo uma coisa? Indulgência. Aí a pessoa foi lá para Tereza, a palestra de ontem, indulgência. Digo, não é possível. É a mesma coisa, era para ser indulgente com quem ofende. Quem tem que suportar somos nós. Agora, a causa e o efeito, né, que é a consequência, aí vai pesar a cada um, né? A cada um segundo as suas obras. Se não foi Ferreira que gerou o mal, Ferreira não vai receber o mal, mas ele não vai ter que voltar para expiar o mal que ele não fez, mas ele sofre a influência do mal. Então a gente pode sair com o celular agora passeando aí pela 3. Se eu fizer isso, eu vou dizer, eu estou possuído. Eu 10 da noite, 11 horas, andando com o celular aí na mão. Eu andando pro shopping. A menina, minha vizinha, coitada, 7 da noite, malha na academia do shopping, aqui em Calhazeira, perdeu o segundo celular. Ela, com o padre Washington do lado, sabe de nada, inocente. Levaram. Na outra semana o pai comprou, levaram de novo. Aí ela tocaram com 2. O celular do marginal e o celular dela mesma. Quer dizer, você sofre a influência do mal. Mas é ela que gerou o mal? Não. Quem gerou, quem roubou e quem influenciou é esse que vai expiar o mal. Mas ela não. Mas sofre a influência, qualquer um de nós. Vou fazer uma palestra. Você me chamou lá em plataforma, não? Piripiri, não conheço nada da suburbana. Que hora começa a palestra? 8h30. Falei, não conheço nada, não tenho um carro, infelizmente eu não vou. Ah, você não é espírita? É por isso mesmo. Eu não vou lá não. Ah, eu não vou mesmo. Não vou nada. Depois me deixa no ponto, pô. 10 horas da noite na suburbana para pegar um carro para a estação. Imagine, não vou nada. Faço palestra só de dia. De noite só em Castelo Branco. Isso se chama prudência. Eu não vou nada. Porque lá embaixo na suburbana, um horário desse, mais cedo que fosse um pouco, já era altamente perigoso. Não vou nada. Imagine acabar 9 horas da noite e você lá em Tubarão. E foi em Castelo Branco, eu tô aí, que vai falar agora. Dalva de Jundimim, o presidente do centro, os caboclos. Olha, no dia que o bicho tiver pegando demais, tiver um terror aqui, eu digo, nem venha. Suspenda sua palestra. Eu tava lá, a Dalva ficou no ponto, a dirigente, ela me falou, ó, o negócio, então, eu chamo os caboclos também aí do centro, a gente ficar aqui de junto, né? Até pegar meu carro. Infelizmente, a gente tem que ser prudente. Ah, que não vai acontecer nada, será? Porque a gente recebe a influência do mal. Não vou ler mais, marca aí. A gente, agora quem gerou o mal, expia o mal. Não gerou o mal, mas também sofre a influência. Quer dizer, essa influência é sofrida até pelos nossos ETs. É por isso que o filme Steven Spielberg, o ET estava certo. Ele ficava com o dedo só apontando: ET, for home, go home, eu quero voltar para casa. O ET que estava certo, aquele Steven Spielberg, você lembra? Aquele dedão luminoso, ele só ficava se apontando para o céu: eu quero cair fora. E o menino chorando: vou ficar aqui nada. Quer dizer, ainda tinha a frase: ET, casa, telefone. Cai fora. Que ele dizia. É isso. Quer dizer, ele no planeta bom, né? Segundo ele. Quando ele viu aquilo ali, o pessoal querendo pegar ele e levar para o laboratório, eu vou cair fora. Cair fora disso. Parou aonde, Mário? Eu morei. Cadê? É justo, quando ele falou, né? É justo, Aniceto. Depois da avaliação, né? Não, é Alvorada Nova. Não, eu já li isso aí. Parou em: somos finalmente a casa grande. Dependência. Obrigado a louvar a roupa suja nas próprias dependências. Ou seja, a gente não gerou mal. Quem lava a roupa é a gente mesmo, cara. Aí tem gente. Cadê os amigos aí? Ivan tem um telescópio, não sei se ele tá aí. Que ele gosta desse tema. E ele mora em beira de praia. Passam objetos voadores não identificados. Ele não tá aí não. Eu digo: Ivan, você fica doido pro pessoal lhe levar, né, Ivan?
Quer ser abduzido. um ET desse Paraí e levar você. Você não é bobo. Ele não. manda sempre para mim, Mário. As fotos. Ele tira a foto e manda. Fica louco, vai cair fora. Agora, o problema é se ele deixou alguma roupa suja, né? Aí ele que sabe, e Deus. E quem tem que lavar, ele não vai lavar lá não, ele vai ter que lavar aqui, no planeta, e se der por feliz. Não é brincadeira não. Tudo ok? Tudo certo, né? Hoje é quinta-feira. Amanhã é Zap, Seara dos Médios. Amanhã é Seara dos Médios. Pra semana, minhas férias acabando. É com muito pesar que eu tenho que dar essa informação. Com muito sentimento. Eu acordando tarde junto com meu neto, pulando em cima de mim. Mas terei que ir para o trabalho. E dar graças a Deus, né? Enquanto não me aposento, como alguns que estão aqui. Mas vamos lá fazer a nossa prece final. Agradecer a presença do Cristo, que trouxe boas notícias para todos nós. Notícias alegres, como nós, mesmo ainda vivendo em um planeta de expiações e provas, nós buscamos ser alegres. E esse encontro aqui, onde aprendemos nessa obra, junto com os espíritos amigos, não é apenas para adquirir conhecimentos teóricos, mas para reforçar em nós o desejo de espalhar alegria nos corações aflitos, pela certeza que nós já temos. A grande dúvida da humanidade, nós já temos a resposta. Somos imortais. Estamos ainda suscetíveis ao mal que o planeta ainda espalha através de alguns milhares de seus moradores, mas que nós não sejamos mais aqueles que espalham o mal, que espalham alegria, esperança, fé, amizade sincera. Se assim o fizermos, esses estudos então serão de grande valia para nós. Os estudos são para isso, para nos dar essa certeza, nos unirmos com Cristo e com eles sermos instrumentos daqueles que andam sombrios, tristes, depressivos, odientos. Todo momento, Senhor, permita-nos que teus emissários maiores, encontrando em nós, mesmo com as nossas forças tão diminutas, mas encontrando em nós a alegria de servir, a gente possa ser útil a esses irmãos. Abençoa-nos agora e sempre. Que assim